5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, estamos aqui na Fênix, falando sobre algo muito importante sobre a dependência química. Só que hoje nós vamos falar de um modo diferente, certo? Sobre o que leva a pessoa a usar o álcool e a droga e por que é chamado uma doença espiritual. É chamado uma doença espiritual porque ela vem das emoções e dos sentimentos. Quando o sentimento bate no dependente químico, por falta daquela química que eu sempre falo, que o dependente químico tem, ele não sabe trabalhar com os sentimentos e nem com as emoções. E o que acontece? Aí que forma, certo, um complexo espiritual. Porque grande parte dos dependentes químicos não sabe lidar com sentimentos e emoções. Da onde que vem, certo, ao uso do químico. Por quê? Sentimentos e emoções geram o quê? Egocentrismo, orgulho, certo? E gera muitas situações que são faladas por psiquiatras, principalmente aquele psiquiatra antigo, Jung, certo? Que se nós não buscarmos uma progressão espiritual, a pessoa volta a cometer as mesmas falhas. Quando nós admitimos a nossa impotência perante as nossas falhas, porque o dependente químico, ele não é só doente gerando a química, é pelos comportamentos mentais. E esses comportamentos mentais geram um fluxo diferente das pessoas que têm a química alternativa para lidar com as situações. Isso é falado dentro da psiquiatria, que está começando a atuar nesse problema, e os psicólogos, psicoterapeutas, que nem eu faço parte. Então o que acontece? A pessoa, se ele não pegar e começar a trabalhar com as suas emoções e não saber amenizar essas emoções e esses sentimentos, ele volta a usar droga. Ele volta a usar uma droga que de repente ela progride e de repente vem a morte, se ele não for internado. Aí é que vem quando o Jung fala, certo? Falarei a respeito de entrar em relações dos hormônios com um poder superior a nós mesmos. Quando a pessoa tem um problema dentro dele, ele antes de procurar a droga ou o álcool, ele tem que procurar algo que o ajude. O que falta na dependência, nessa área da dependência química, é que a maioria dos dependentes, que 10, um fica limpo, certo? É que falta ele buscar ajuda. Ele usa antes de pedir ajuda. Bate a compulsão, a obsessão, sentimentos que bateu no cérebro dele, ele não sabe se trabalhar, as emoções, e de repente o que acontece? Ele vai beber ou se drogar novamente. O porquê que eu estou falando toda essa situação? Porque eu descobri com vários companheiros que trabalham, profissionais dessa área, que são sentimentos e emoções que levam o indivíduo a ter recaída. Por isso que ele precisa entrar nessa programação para trabalhar com seus sentimentos e emoções. Senão ele volta a usar droga novamente. Tem pessoas que não sabem trabalhar com sucesso. Tem pessoas que quando tem muito dinheiro, e ele é já dependente químico, doente para dependência, ele não sabe diversificar essa situação, gera uma emoção, gera um sentimento generalizado, e ele vai buscar o álcool e a droga. Por quê? Porque ele não pede ajuda.
por causa do egocentrismo, o orgulho. O orgulho é o que mais mata os dependentes químicos do dia de hoje. O problema não é tanto o álcool e a droga, o problema é a busca do álcool e a droga para resolver os comportamentos dele, emocionais e sentimentais. Eu vou citar um exemplo. A namorada larga do namorado. Ela tem a tendência a ter um comportamento obsessivo e compulsivo. Como ela não sabe se trabalhar, certo? E se equilibrar nesse momento, ela vai buscar o quê? O álcool, a droga, festas. Quando a pessoa é equilibrada, ele entra nas festas, toma um gole de cerveja dele e acabou. O dependente não. O dependente cheira uma cocaína, fuma um crack, bebe alguma cerveja e de lá não para mais. E de lá vai progredindo cada vez mais a doença. É com essas pessoas que nós estamos lidando nas clínicas dia de hoje. As pessoas não sabem trabalhar com seus sentimentos e emoções. Gera conflitos interiores. E nesses conflitos interiores, ele não vai buscar esse poder superior, que pode ser uma sala DNA, como já comentei há várias vezes, não sabe pedir ajuda a pessoas que estão limpas e de repente vai para o álcool, para a droga. Por que ele não sabe pedir? Porque quando gera compulsão e obsessão nele, ele nega essa doença. E para amenizar e confortar a emoção e o sentimento que ele tem dentro dele, ele vai usar um subterfúgio. É o que é chamado efeito Popeye. Então, todas essas situações estão incluídas nos estudos alternativos que a gente faz. Eu sou autodidata, eu procuro a fundo o problema da dependência química, certo? Sendo dono da Fênix, eu procuro analisar melhor a situação para passar para o interno, passar para as famílias do interno, que não adianta ele ficar internado um tempo sem trabalhar os sentimentos e as emoções. Quando ele sai lá para fora, ele se encontra num tapete vermelho, que é a sociedade, e viver em sociedade para um dependente químico não é fácil, senão não existia ressocialização em várias clínicas, não existiria para a pessoa passar 3, 4 dias dentro de casa, para ele começar a acostumar a viver socialmente. Aí ele volta à clínica e explica os problemas que foram encontrados, escritos, e a gente, como profissional, nós como profissionais, nós vamos ver qual é a causa que tá levando ele a um emocional mais elevado, a um sentimento mais elevado, a perca de alguém, ou o pai não conversa com ele, problemas familiares dentro da sua própria casa, ou problemas sociais. Quando gera essas emoções, esses sentimentos, eles não sabem trabalhar com isso. Da onde que vem a recaída? Podem verificar psiquiatras, psicólogos, certo? Que trabalham nessa área, e eles vão concordar comigo. E quem quiser contrariar o que eu estou falando, eu tenho meus telefones e pode vir contrariar. São doentes, já tem um problema de doença, certo, química no cérebro, que leva a compulsão, obsessão de usar drogas e álcool. E tem mais um fator positivo, não sabe lidar com sentimentos e emoções. Note bem uma coisa que eu vou falar para vocês. Quando um dependente químico está numa praia, certo, de repente ele está isolado, sozinho. Quando uma mulher casada, que o marido e os filhos estão na praia, e a mulher apenas cumprimenta ele, gera uma emoção nele
que ele pensa que a mulher já está paquerando ele. Quando ele vai de encontro com essa mulher, aí ele descobre que a mulher tem marido e seus filhos e ela apenas cumprimentou como uma pessoa da sociedade. Aí o que gera nele? Emoções e sentimentos. Por isso que a doença do dependente químico ela é espiritual. Ele tem que diversificar numa mudança interior para saber que tem uma doença que pode ser estabilizada e essa doença nunca vai parar na vida dele. Por mais que estão formando certas situações de remédios, disso, daquilo, para a pessoa não poder mais beber ou se drogar, mas a doença está estabilizada dentro dele. Ele precisa praticar esses programas de recuperação. Mas na prática, ele tem que ter ação nessas práticas. Porque senão ele vai recair novamente. Dentro de clínicas que eu estou colocando mulheres, essa semana coloquei 2 senhoras, a semana passada coloquei 3 senhores, certo? Tudo viciados em crack. Aí quando a gente vai puxar o histórico da pessoa, a gente vê que é tudo sentimentos e emoções. É porque o meu pai é isso, porque a minha mãe é aquilo, porque meu pai bebe também. Então ele não sabe lidar com essas emoções e sentimentos que tem dentro de casa. Ele vai lá e usa. Porque, notem bem uma coisa, os profissionais da área da dependência química, eles estão mais focados na recuperação do indivíduo. Só que se o indivíduo não estiver focado na recuperação dele, ele fica abalado sentimentalmente, emocionalmente. É por isso que nós passamos num vídeo passado, né, a respeito do alcoolismo no cérebro, o que faz do cérebro, o que o crack faz do cérebro, o que várias drogas fazem no cérebro, no corpo físico. Tudo por causa de um motivo: não saber lidar com ele mesmo. Ele já é doente, não sabe lidar com emoções e sentimentos e joga fora a sua recuperação. Por isso que essa participação de reuniões, ela é taxativa. Não existe outro método. Estão tentando descobrir vários métodos aí, não vou falar os nomes, certo? Porque ainda está em promoção, e ainda a ciência está estudando, a Visa está estudando para colocar no comércio. É que ele é uma gripe. A pessoa pega uma gripe e de repente ele tem que andar de máscara, ele tem que andar de luva, numa igreja que eu vi numa reportagem. O porquê? Para não pegar a doença do outro. O dependente químico não tem esse tipo de doença, mas ele tem um tipo de doença, certo? Que a forma química que ele tem no cérebro, certo? Ele não sabe lidar com o emocional e o sentimento. Aí ele pode ficar 6 meses numa clínica, 8 meses. Qualquer auê que acontece na clínica, para ele parece um pedestal, parece que vai acabar o mundo. E se ele não se trabalhar nessa situação, quando ele sai lá para fora, ele vai piorar ainda cada vez mais. Porque vai, desde que já é uma pessoa crônica, certo? De não saber lidar com a sua forma de pensar, com o seu egocentrismo, ele acaba perdendo tudo. Que nem eu tenho notado pessoas de alto valores, alto gabaritos, tá entendendo? Que se perdem no mundo das drogas e o álcool por causa de sentimentos e emoções. Aonde que se diz a existência de algo superior a si mesmo. Se eu não buscar um poder superior, algo que possa me ajudar, onde que eu tenho fé
onde que eu começo a ter fé em algo, ela me ajuda, porque sou eu que estou me ajudando gradativamente, pela essência da minha vida. Quando as pessoas perdem essa noção de lidar com sentimentos e emoções, principalmente o dependente químico, é o que está acontecendo na doença do século nosso. As pessoas não sabem para lidar com emoções. Ah, perdi um valor de algo. Eu não sei lidar com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou beber um pouco para ficar mais alegre por essa perda. Eu não sei lidar que eu perdi a minha namorada, eu vou beber um pouco, se drogar um pouco sendo dependente químico, para amenizar a dor que eu estou sentindo dentro de mim. Jung já falava isso. Espiritual recupera uma pessoa emocionalmente doente, então a doença emocional é de fato uma doença espiritual. Carl Jung, né, um famoso psicólogo, certo? Que era ele, Freud, que decidiam essas situações. Carl Jung, ele foi mais pelo lado espiritual. Freud foi mais pelo outro lado psicológico. Como nós estudamos frequentemente essas ações e vem informações de vários países para nós, que a gente agora temos o computador para buscar mais informações, a gente descobre, certo, sendo autodidata, que as pessoas estão sofrendo emocionalmente por algo que ele não totalmente se limpou o interior e acabou se explodindo, voltando para o álcool, para a droga. Imagine você pegar uma panela de pressão e colocar uma água fervendo na panela de pressão, tampar a panela e colocar no fogo. Essa água vai borbulhando, 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 até acontecer um desastre de explodir. O dependente químico é a mesma coisa. Enquanto ele não conseguir trabalhar num programa de recuperação e não escutar o que nós falamos por videoterapias, ou o que nós falamos nas nossas reuniões, que eu faço aí 2, 3 vezes por semana em várias clínicas do Brasil, o que acontece? Essa tampa, ela vai acabar explodindo. E a tampa é o quê? Do subconsciente do indivíduo. Onde que esse lixo vai aumentar, esse gelo vai formar de uma tal maneira que vai congelar essa pedra do subconsciente, onde que ele vai ter que buscar um subterfúgio, droga e álcool, para amenizar essa situação que está dentro dele. Tem mais uma coisa que eu queria explicar para vocês aqui, certo? A doença mental e emocional é uma enfermidade da alma. Nós que já estivemos nas profundezas do desespero emocional e do sofrimento e conseguimos recuperarmos, certo? Declaramos aqui que a nossa doença era uma enfermidade da alma. Quando a pessoa há vários anos descobre que a doença dele é uma doença da alma, o que ele tem que buscar? Uma espiritualidade que seja lá como ele quiser fazer. E aí o que vem? Certo? Agora que estamos recuperados, em condições, portanto, de fazer uma avaliação dessa doença, logo nos torna evidente que era mesmo a nossa alma que estava enferma. Na verdade, nós já sabíamos disso quando estávamos doentes, pois muitas vezes dizíamos, minha alma está sofrendo. E ainda encontramos pessoas em sofrimento que nos dizem, minha alma está doente, minha alma sofre muito, tenho a alma torturada e etc. Por estranho que pareça, até mesmo ateus e agnósticos chegam a fazer afirmações como estas. Quando eu descubro essas afirmações dentro de mim, em cima de uma programação, aí sim, aí eu estou buscando recuperação.
Mas se eu estou doente emocionalmente, ou doente ainda sentimentalmente por algo que aconteceu no passado, que está acontecendo no presente, eu não faço o meu futuro e eu não progrido no meu futuro, certo? Pode nos procurar no Face da Fênix, certo? Pode nos procurar nos nossos 2 telefones, que estaremos de mente aberta para ajudá-los. Mais uma vez eu agradeço a todos, tenham uma boa semana, uma semana de luta, que o Brasil parece que não está fácil, né? Ninguém entende mais nada, né? Mas na dependência química nós entendemos. Meu muito obrigado.